palestrante nessa manhã é o Padre Fabiano Costa, representante da Igreja Católica Apostólica Romana. O mediador desta palestra é o Padre Ortodoxo Celso Calahari. Convido os dois para se colocarem em posição. Para sedimentar toda a estrutura, tanto teologal quanto doutrinal da nossa fé, e principalmente dentro das propostas de ecumenismo que ambas as igrejas, ambas as tradições vêm fazendo declarações, acordos, e que nós precisamos ter esse conhecimento. Então, para a primeira palestra de hoje, Princípios e Frutos da Unidade Cristã, subtítulo: uma abordagem a partir do decreto Unitatis et Integratio, Padre Fabiano dos Santos Costas, quem vai nos dar esse privilégio de poder participar dessa fala, formado em filosofia, em teologia, participou durante os anos 2009 e 2010 da comissão, isso é muito importante, mista judaico-cristã de diálogo e ações na cidade do Rio de Janeiro, quando lá fazia o seu seminário, e na diocese de Teixeira de Freitas exerce várias funções. Está falhando? Várias funções. Dentre elas, é administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora das Graças, é auditor da Câmara Eclesiástica de Teixeira de Freitas para os processos de nulidade matrimonial, é também coordenador do setor 1 da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, e assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica da Diocese. Além disso, faz parte da comissão do Fórum Permanente pela Paz, e foi inaugurado este ano. Ele é o coordenador e membro coautor do grupo de vivências ecumênicas. Padre, é com o senhor a palavra. Bem, as apresentações já foram feitas e dentro da nossa dinâmica nós iremos apresentar, antes de iniciar a apresentação propriamente dita, quero lembrar a todos que, aliás, quero informar a todos que as referências bíblicas desta palestra foram retiradas da Bíblia TEB, a Bíblia de tradução ecumênica, a tradução conjunta de várias igrejas cristãs com teólogos, estudiosos renomados da Palavra de Deus, e é uma palestra que ela é baseada, sobretudo, o subtema, ela já diz, no decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. Unitatis Redintegratio, cuja tradução é a reintegração da unidade. E isso não quer dizer que não faremos uso de outros documentos da igreja. Sim, outros documentos da igreja serão citados, inclusive para que nós possamos contextualizar, mas também nós iremos nos deter sobretudo neste decreto. A unidade dos cristãos não é algo externo à igreja. É bom iniciarmos salientando isso. Nem apenas um programa de ação, mas decorre do ser mesmo da igreja enquanto comunhão. Comúnio, em latim, koinonia, pastor Luane, que formado em grego, não é? Koinonia, que todos sejam um, é o princípio evangélico basilar, a fim de que o mundo creia. O Concílio Ecumênico Vaticano II recolhe os fundamentos da unidade da igreja, compreendida ao mesmo tempo. De que modo que o Concílio Vaticano II, e aqui o Concílio de um modo geral, entende a unidade da igreja.
de dois modos: como dom do Espírito Santo e como vocação a ser realizada. É o Espírito Santo que nos une. A unidade é fruto da ação do Espírito Santo nos corações dos fiéis. Mas a unidade também é uma vocação, é algo a ser atingido, é uma meta que Deus tem para nós, é um chamado de Deus. E aqui repito, é a visão que o Concílio Vaticano II, não só na Unitatis Redintegratio, mas em todos os seus documentos ressalta. Porque nós temos este documento específico sobre o ecumenismo, mas a Lumen Gentium, que é o documento que fala sobre a natureza da igreja, tem uma abordagem ecumênica. A Gaudium et Spes, que é um documento que fala sobre a relação da igreja com o mundo atual, tem uma abordagem ecumênica. Todos os documentos do Concílio Vaticano II têm esta abordagem ecumênica e apresenta a unidade da igreja como um dom do Espírito Santo e uma vocação a ser realizada. Nascem, portanto, a partir daí, as instâncias e projetos ecumênicos com frutos significativos e desafios ainda abertos. Então, o primeiro ponto da nossa palestra, o primeiro tópico, o contexto histórico do decreto Unitatis Redintegratio. Eu não quis me ater somente ao contexto histórico imediato, aqueles 10 anos anteriores ao concílio, mas eu quis voltar ainda um pouco mais além. Não falando, contando toda a história, mas trazendo algumas falas dos papas, de alguns papas, também não de todos, de alguns papas que exerceram o seu pontificado nos 80 anos anteriores ao concílio. Como, por exemplo, o Papa Leão XIII, São Leão XIII para nós católicos, o Papa, eu cito aqui também os papas Pio XI, Pio XII. Este último, por sinal, foi o Papa que antecedeu São João XXIII, o Papa que convocou o Concílio Vaticano II, João XXIII. E por que eu faço questão de citar esses papas? Vocês vão entender. Sobretudo os católicos. Aqui não deixa de ser um recado para os católicos. No que se refere às reflexões feitas pelos papas das 3 ou 4 gerações anteriores ao concílio, há, diferentemente do que muitas vezes se insinua, há reflexões positivas a respeito da temática ecumênica, ainda que de forma tímida e não sistematizada e aprofundada. Contudo, os sumos pontífices dos 80 anos anteriores ao concílio manifestaram também eles interesses pelo assunto. Faço questão de ressaltar: muitas vezes se insinua dentro do âmbito católico que a temática do ecumenismo muitas vezes há a insinuação de que a temática, na verdade, padre, eu estou me sentindo desconfortável de ficar sentado. Quem me conhece já. Na academia a gente faz muito palestra sentado, mas fica à vontade, pode usar o público. Quem me conhece sabe que eu gosto de andar bastante. Então, vocês me desculpem por quebrar o protocolo, mas assim eu me sinto mais à vontade. Então, faço questão de citar esses papas, porque muitas vezes se insinua dentro do âmbito católico que o ecumenismo é invenção do Concílio Vaticano II e que houve uma quebra, uma ruptura com a tradição anterior. Por isso, faço questão de citar aqui o Papa Leão XIII, em sua encíclica Praeclara Gratulationes, de 1894. Voltamos os nossos olhos com afeto para o Oriente. Ele estava falando num contexto
aqui. Infelizmente nós não temos esta encíclica, eu não sei o porquê, não temos traduzido em língua portuguesa. Aqui foi uma tradução livre do italiano, foi feita. Voltamos os nossos olhos com afeto para o Oriente. As igrejas orientais, ele não está falando das igrejas católicas orientais. É bom que se diga isso. Dentro do contexto do documento, ele está falando das igrejas orientais ortodoxas. As igrejas orientais tão ilustres na fé ancestral e em passado glorioso. A distância que nos separa não é tão grande. Então ele tem este olhar afetuoso. Ele faz questão. Os nossos olhos com afeto. Pode passar, por favor. O Papa Pio XI, ele diz na encíclica Rerum Orientalium, de 1928, o remédio para os grandes males da separação não pode ser aplicado a não ser que se remova primeiro o impedimento da ignorância mútua, do desprezo e do preconceito. Nós vamos ver o decreto Unitatis Redintegratio retomar esses pontos. Já o Papa Pio XI, que muitas vezes é taxado como avexo ao ecumenismo. Os católicos também têm, às vezes, falhado em avaliar com justiça a verdade ou por conta de conhecimento insuficiente em mostrar um espírito fraternal. O Papa Pio XI ele dá também a mão à palmatória para reconhecer a culpa católica. Conhecemos nós tudo o que há de valor, de bom e de cristão nos fragmentos da ancestral verdade católica. Fragmentos separados de protominério de ouro também contém um precioso minério. E o Papa Pio XII, que esse aí é considerado como talvez o mais anti-ecumênico. Eu não sei porquê. Se dentre esses papas citados até aqui, se é o que mais enviou mensagens, convidando a viver o diálogo ecumênico, dentre os papas anteriores ao Concílio Vaticano II. Inclusive tem um documento, mais adiante nós vamos ver, um documento do Santo Ofício, até então chamado de Santo Ofício, hoje é chamado de Congregação para a Doutrina da Fé. Este documento, ele foi promulgado, é o primeiro documento que nós podemos dizer assim, que de forma oficial se abre para o ecumenismo. É um documento que foi promulgado durante o pontificado de Pio XII, como nós veremos pela lá. Não queremos que passe despercebido. Isso aqui é bom ressaltar, é na encíclica Sum Pontificatus, a primeira encíclica de Pio XII. É a primeira encíclica do pontificado de Pio XII, onde ele fala do papel, da função do Papa. E ele diz, no número 11, não queremos que passe despercebido o grande eco de comovido reconhecimento que vieram suscitar em nosso coração os augúrios daqueles que, se bem não pertençam ao corpo visível da Igreja Católica, não se esqueceram em sua nobreza e sinceridade de sentir tudo aquilo que, ou por amor à pessoa de Cristo, ou pela sua crença em Deus, os unem a nós. Faz referência, portanto, aos demais cristãos, os cristãos que não são católicos. Como eu falei, em 1949, se vocês observarem, voltem no slide anterior, por favor, o Papa Pio XII, ele foi pontífice durante o período da Segunda Guerra Mundial até a eleição de João XXIII. João XXIII foi eleito em 1958. Pio XII foi de 1939 a 1958. Agora o próximo slide. Esse documento foi em 1949, portanto, durante o pontificado de Pio XII. Houve a publicação da Instrução sobre o Movimento Ecumênico do Santo Ofício, um organismo do Vaticano. Aqui permitia-se a católicos, com a aprovação de seus bispos, participarem em diálogo teológico com cristãos protestantes.
Isso foi um reconhecimento oficial católico ao movimento ecumênico. O documento permitiu também que reuniões ecumênicas fossem abertas e encerradas com oração em comum. É um documento breve e aqui eu fiz questão de trazer um resumo do documento. Não dá para nos determos no documento, até porque a nossa proposta é a Unitatis Redemptoris. Bem, já entrando no contexto imediato à publicação do decreto Unitatis Redemptoris, no ano de 1959, durante a festa litúrgica da conversão do apóstolo Paulo, data significativa, o Papa João XXIII anunciou ao mundo a convocação do 21º Concílio Ecumênico, o Vaticano II, no contexto do mundo moderno, da constituição do Conselho Mundial de Igrejas em Amsterdã, na Holanda, e da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Então eu quis trazer um pouco o que estava acontecendo no mundo neste período. Então foi neste contexto aqui a Declaração dos Direitos Humanos, a criação do Conselho Mundial de Igrejas. A abertura do concílio ocorreu no dia 11 de outubro de 1962. O Vaticano II quis ser um concílio ecumênico, não só no sentido técnico do termo, porque nós católicos, quando falamos de um concílio ecumênico, estamos utilizando aqui a palavra ecumênica no sentido de universal. É quando toda a catolicidade, representada pelos seus pastores, é convocada a participar deste concílio. Mas aqui, o concílio quis ser ecumênico também no sentido utilizado no que se refere à unidade, ao diálogo entre os cristãos. Tanto é que, eu não sei se entrou nos slides, o Papa ele convocou também para este concílio observadores anglicanos, ortodoxos e também protestantes, inclusive luteranos. Inclusive, permitam-me, mais uma vez, vou quebrar o protocolo, perdão, permitam-me aqui citar uma fala do Papa João XXIII, quando ele recebeu o arcebispo anglicano de Cantuária. Fala-se que João XXIII, ele o acolheu com um forte abraço na residência papal. Ele até quebrou o protocolo, acolheu na própria residência papal e disse assim: há quanto tempo nós estamos separados? E aqueles que nos separaram já morreram todos. Quanto tempo? E aqueles que nos separaram já morreram todos. O Papa João XXIII, inclusive, ele foi eleito, alguns dos cardeais que o elegeram, e isso está presente em algumas biografias do Papa João XXIII. O elegeram com o intuito de ser um Papa de transição. Já era um homem de idade bastante avançada, e daí, enquanto não tínhamos um nome aqui para poder, olha como o Espírito Santo age, enquanto não temos aqui um nome, não vislumbramos o nome, vamos escolher este Papa para ser um Papa de transição. E certa vez, fala-se que quando ele convocou o Concílio Vaticano II, todos se espantaram, né? Como é que um Papa de transição, um homem que talvez morra daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, está convocando um concílio? E um dos cardeais chegou para ele e disse assim, mas um concílio ecumênico, o senhor já está de idade avançada, nós pensamos no senhor, falou abertamente, nós pensamos no senhor como um Papa de transição. E ele respondeu, meu caro cardeal, com um sorriso que lhe era típico, né? Meu caro cardeal, eu não conheço nenhum Papa da história da igreja que não seja de transição. Muito bem. Eu não conheço nenhum Papa da história da igreja que não seja de transição. Se nenhum deles fosse de transição, São Pedro ainda estaria aqui vivo. Estaria até o retorno de Cristo. Bem, e daí o Papa João XXIII
ele quis que o concílio ecumênico, ele deixou bem claro isso, e após a sua morte, porque ele veio a falecer após a primeira sessão do Concílio Vaticano II, e o Papa Paulo VI, Beato Paulo VI, ele deu continuidade também a este pensamento de que o concílio fosse ecumênico no termo compreendido de uma reflexão a partir da unidade dos cristãos. Pelo que se refere à celebração de um concílio ecumênico, este, segundo o pensamento do Santo Padre, não somente tende à edificação do povo cristão, mas também quer ser um convite às comunidades separadas para a busca da unidade pela qual hoje em dia muitas almas anseiam em todos os pontos da terra. Isso aqui faz parte do discurso de abertura do concílio feito por João 23. Pode passar, por favor. Durante a primeira sessão do concílio, em 19 de novembro de 1962, Dom Emílio de Smettit, ele que era bispo de Brugge, se não me engano, na Bélgica, falou 9 regras. Ele fazia parte da comissão teológica para o diálogo ecumênico, comissão que tinha sido formada recentemente pelo Papa João 23. Ele enumerou nos textos conciliares deveriam seguir as 9 regras que os textos conciliares deveriam seguir ao serem redigidos. Quais são essas 9 regras? Primeiro, é necessário atender à natureza da atual doutrina dos ortodoxos e dos protestantes, isto é, conhecer-lhes bem a fé, a vida litúrgica, a teologia. Nós não vamos falar dos nossos irmãos a partir de preconceitos, é necessário para isso. Segunda regra, saber o que pensam da nossa doutrina e em que pontos eles a entendem bem ou mal. Terceiro, tomar em conta os assuntos nos quais, segundo os não católicos, nosso ensinamento é omisso ou pouco esclarecido, como, por exemplo, a doutrina da Palavra de Deus, o sacerdócio dos fiéis, a liberdade religiosa. De fato, o Concílio Vaticano se debruçou profundamente sobre estes pontos aqui, que até então, claro, óbvio, fazia parte da doutrina católica, da tradição católica, mas que não era muito claro para os próprios irmãos ortodoxos, para os irmãos protestantes. Então, o concílio lançou um documento, somente um documento sobre a palavra de Deus, a Dei Verbum, lançou um documento onde se fala do sacerdócio, aliás, um só documento não, sobre o sacerdócio comum dos fiéis, fala-se na Lumen Gentium, o documento sobre a igreja, fala-se na Presbyterorum Ordinis, o documento sobre a formação dos futuros presbíteros, fala-se sobre o sacerdócio comum dos fiéis, é retomado na Orientalium Ecclesiarum, o documento que fala sobre as igrejas orientais católicas, e fala-se também do sacerdócio comum dos fiéis, faz-se referência à unidade integratio. E a liberdade religiosa, que também foi lançado o documento no Concílio Vaticano II, como é que se esqueci o nome do documento? Prossegue, temos tempo para isso. Importa examinar se em nosso modo de falar não se imiscuem formas ou formulações dificilmente inteligíveis aos não católicos. O estilo bíblico e patrístico evita e previne não poucos tropeços, confusões e prevenções. O quinto ponto, os termos usados precisam ser bem escolhidos. Palavras, imagens, qualificações, tendo em mente as reações que provocam no espírito e na sensibilidade dos não católicos. Se vocês observarem na Lumen Gentium, as imagens que são utilizadas são evidentemente bíblicas para se referir à igreja. Ali se atém às imagens bíblicas. Não é que se desprezem as imagens que foram utilizadas ao longo dos séculos pela tradição da igreja, mas porque se busca, aqui eu enfatizo, se busca uma linguagem que seja compreensível a todos, a católicos e a cristãos não católicos. Os julgamentos sejam maduramente ponderados, atendendo ao contexto em que serão lidos pelos não católicos.
Os argumentos, citações, razões aduzidas, a argumentação e a disposição lógica devem ser formulados de maneira que possam convencer os não católicos. E o oitavo, evite-se toda polêmica estéril. O nono, os erros devem ser repelidos com lucidez, mas de modo que não se melindrem as pessoas errantes. Ah, meu Deus do céu, como eu vejo que isso hoje, pelo contrário, parece que se faz questão de fazer da doutrina católica, da parte de alguns, se faz questão de fazer da doutrina católica uma arma de guerra. Levantar a bandeira contra os nossos irmãos e às vezes até nem sequer chamar de irmão. Se faz muitas vezes. Quantas vezes a Virgem Maria foi utilizada? Quantas vezes foi utilizada como arma de guerra contra os irmãos protestantes? Quantas vezes? E aqui se diz: os erros devem ser repelidos com lucidez, mas de modo que não se melindrem as pessoas errantes. E se nós formos ver aquilo que a palavra de Deus no Evangelho de Lucas fala a respeito de Maria, era uma mulher de paz. Prossigamos. O que diz o decreto Unitatis Redeemer Gratio? Aqui é o ponto principal da nossa reflexão. Vamos compreender o decreto a partir do que ele reconhece, entende, exorta, pede, afirma e declara. Vamos lá. O que o decreto reconhece? No número 1 da Unitatis Redeemer Gratio já começa dizendo isso lá no começo. O decreto já começa dizendo isso, que a divisão contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda criatura. A divisão entre nós prejudica tudo isso. A pregação do Evangelho, o testemunho de vida cristã. Como é que nós falamos de amor, falamos de perdão, de unidade, se entre nós fazemos guerra? Reconhece que surgiu entre os nossos irmãos separados, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração da unidade de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Então, o documento ele também coloca isso. Seria faltar com a verdade, né? Coloca que o movimento ecumênico, a busca pela unidade, começou no mundo protestante. Começou com os nossos irmãos protestantes. Depois que a Igreja Católica veio acordar e veio fazer parte desta busca, porque percebeu-se que aí há uma moção do Espírito Santo. Entende, o que a Igreja Católica entende por movimento ecumênico? As atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas segundo as várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de favorecer a unidade dos cristãos. Então esta é a concepção de ecumenismo para a Igreja Católica. Isso aqui é sobretudo, isso aqui o documento está se dirigindo diretamente a nós, os fiéis católicos. Aos fiéis católicos diz o quê? Exorta a eliminar palavras, juízos e ações que, segundo a equidade e a verdade, não correspondem à condição dos irmãos separados. Os fiéis católicos, na empresa ecumênica, se preocupem com os irmãos separados, rezando por eles, dando os primeiros passos em direção a eles. Nós, enquanto católicos, nós precisamos nos antecipar e rezar pelos irmãos de outras denominações cristãs. A Sagrada Teologia e as outras disciplinas, principalmente as históricas,
devem ser ensinadas também sob o ponto de vista ecumênico. O número 10 do documento fala isso. Claro que eu não trago aqui o documento na íntegra. E aqui eu abro um parêntese, eu dou graças a Deus, porque os seminários onde eu cursei a teologia foram seminários profundamente abertos à temática ecumênica, e não só abertos à questão da temática ecumênica, como também se buscava isso, se buscava estudar todas as disciplinas a partir da visão ecumênica. Então o ecumenismo era uma disciplina, e além de se ter a disciplina ecumenismo, as demais disciplinas eram vistas a partir da temática ecumênica. Próximo, por favor. Que os futuros pastores e sacerdotes estudem a teologia bem elaborada deste modo, e não polemicamente, sobretudo nas questões que incidem sobre as relações entre os irmãos separados e a Igreja Católica. Este Sagrado Concílio exorta os fiéis, não é só os sacerdotes, mas os fiéis, todos os fiéis católicos, a absterem-se de qualquer zelo superficial ou imprudente que possa prejudicar o verdadeiro progresso da unidade. Não se preocupem. Diálogo ecumênico não vai ferir o nosso zelo pela sagrada tradição. Não vai ferir o nosso crer, a nossa confiança na doutrina católica. Isso muitas vezes é um zelo superficial e imprudente. Próximo, por favor. O que é que a Unitas Redintegratio pede? A igreja peregrina é chamada por Cristo a essa reforma perene. Como instituição humana e terrena, a igreja necessita perpetuamente desta reforma, quer na moral, quer na disciplina eclesiástica, quer também no modo de enunciar a doutrina católica. No modo de enunciar, sem polêmica, com clareza, com espaço para diálogo. Mas aqui é claro, para isso é necessário, e aqui eu reconheço diante de todos os irmãos, é necessário que os fiéis católicos conheçam a sua doutrina, porque nem sempre os fiéis católicos conhecem a sua doutrina. A conversão do coração, a união na oração, a oração comum, a prática do diálogo e formação ecumênica. Então, aqui é um resumo ao longo desses 3 números do documento, 8, 9 e 10. O que é que a Unitas Redintegratio pede? Conversão do coração. Começa dizendo lá no número 8 que só há ecumenismo se convertermos no nosso coração, se houver uma mudança a partir de dentro. É preciso haver conversão, é preciso largar o ódio. Nós sabemos que é algo histórico, como bem sinalizou o pastor Davi. Às vezes são 6 séculos de luta, de briga, às vezes são quase milênio, né? Milênio em relação às igrejas pré-calcedonianas, da qual deste grupo faz parte a Igreja Ortodoxa Siríaca. Então, conversão no coração, união na oração, exorta os fiéis a se unirem aos irmãos na oração. Se por um lado chamava a rezar pelos irmãos, mas chama também a não só rezar pelos irmãos, mas rezar com os irmãos, a união na oração. A oração comum, a prática do diálogo e formação ecumênica. Próximo. Que os católicos reconheçam com alegria e estimem os bens verdadeiramente cristãos, oriundos de um patrimônio comum, que se encontram nos irmãos de nós separados. É digno e salutar reconhecer as riquezas de Cristo e as obras de virtude na vida de outros que dão testemunho de Cristo, às vezes até a efusão do sangue. Inclusive eu citava, se eu não me engano, foi no programa Corda do Café,
com a Michele Ribeiro, que o beato Papa Paulo VI, quando de sua visita a Uganda, país africano, ele, ao visitar os túmulos de mártires cristãos, os quais foram martirizados no século XIX, ele levou flores para todos os mártires que foram martirizados naquela época. E isso inclui católicos, anglicanos e alguns luteranos. E daí questionado, mas por que o senhor, por um repórter, por que o senhor levou também flores para homenagear os mártires anglicanos e luteranos? A resposta dele: ora, se eles derramaram seu sangue por amor a Cristo Jesus, então o feito deles é um bem espiritual que é patrimônio comum não só para anglicanos e para luteranos, mas para todos os cristãos. Prossigamos. Enquanto os católicos reconhecem com alegria esses testemunhos de fé. Guardando a unidade nas coisas necessárias, todos na igreja, segundo o munus dado a cada um, conservem a devida liberdade, tanto nas várias formas de vida espiritual e de disciplina, como na diversidade de ritos litúrgicos, e até mesmo na elaboração teológica da verdade revelada. Mas em tudo cultivem a caridade. Por este modo de agir, manifestarão sempre melhor a autêntica catolicidade e a apostolicidade da igreja. Se nós nos abrirmos para isso, nós não vamos deixar de ser católicos. Eu faço questão de frisar isso. Mas é o contrário. Isso manifesta a catolicidade e a apostolicidade da igreja. Por quê? Aqui, esta palavrinha aqui, esta expressão aqui, cultive a caridade. Se nós cultivarmos a caridade em tudo, nós com certeza estaremos vivendo bem a nossa catolicidade e a nossa apostolicidade. O que é que o decreto afirma? Não há verdadeiro ecumenismo sem conversão interior. Já foi falado isso. Nem se passe por alto o fato de que tudo que a graça do Espírito Santo realiza nos irmãos separados pode também contribuir para a nossa edificação. Claro. Eu até aqui partilho. Quantas moções nós já partilhamos em comum, Padre Celso? Moções que o Espírito suscitou. Tanto com o Padre Celso. E as moções que o Espírito suscitou nele, eu creio profundamente que veio do Espírito, porque servem para a minha edificação. Assim como também, quantas coisas nós já partilhamos em comum? Pastor Davi, sempre sorridente. Pastor Luan, quantas coisas. E isso está servindo para a nossa edificação. Para a minha edificação, aqui eu testemunho, o meu testemunho pessoal, para a minha edificação. Afirma também, o que mais? Próximo slide. O batismo, aqui é um dos pilares da compreensão ecumênica, segundo o catolicismo. O batismo constitui um vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Nós estamos ligados uns aos outros, não obstante fazermos parte de denominações diferentes. Fomos batizados, então nós temos um vínculo, e o vínculo é o próprio Cristo. Nós fomos configurados a Cristo e inseridos no corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Os anseios de unidade nascem e amadurecem a partir da renovação da mente, da abnegação de si mesmo e da libérrima efusão da caridade. Isso aqui é muito importante. Renovação da mente, a abnegação de si mesmo. Não é fácil. Às vezes precisar ceder. Eu não estou falando aqui ceder em termos da doutrina, mas às vezes até mesmo em relação à questão da nossa própria postura, o nosso próprio comportamento e a libérrima efusão da caridade. Eu testemunho para vocês, entre esses 4 homens aqui,
não obstante a minha fraqueza, creio também eu ser um homem de Deus, falo isso com muita humildade, mas entre esses 4 homens de Deus aqui, eu quero testemunhar para vocês que tem havido uma efusão da caridade. A caridade que nasce do amor de Deus, a caridade que foi derramada em nosso coração pelo Espírito Santo que nos cura. Como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Declara, o que é que o documento declara? Estar consciente de que o santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo excede as forças e a capacidade humana. Conta-se com os nossos esforços e precisamos nos esforçar, mas o documento reconhece que isto vai além das nossas capacidades humanas, a nossa inteligência, as nossas criatividades. Isso aqui é o que está acontecendo hoje, é uma iniciativa louvável e necessária, mas a unidade, para ela chegar à sua plenitude, ela vai além das capacidades humanas. Mais adiante eu vou dizer de que modo se alcançará. Já foi dito naqueles 2 pilares lá. A solicitude na restauração da união vale para toda a igreja, tanto para os fiéis como para os pastores. Afeta a cada um em particular, de acordo com sua capacidade, quer na vida cristã cotidiana, quer nas investigações teológicas e históricas. Próximo. Princípios católicos do ecumenismo. Como já falei, o batismo constitui o vínculo sacramental da unidade. Aqueles que agora, outro princípio, aqueles que agora nascem em tais comunidades, as comunidades separadas da plena comunhão da Igreja Católica, não podem ser acusados do pecado da separação. Não fomos nós os causadores. Lembram-se da palavra do São João 23, o Papa João 23? Há quanto tempo estamos separados e aqueles que nos separaram já morreram? Os membros das outras comunidades cristãs, justificados no batismo pela fé, são incorporados a Cristo e por isso, com direito, se honram com o nome de cristãos e justamente são reconhecidos pelos filhos da igreja como irmãos no sangue. Não é só uma questão protocolar, uma questão de diplomacia. A igreja os reconhece de fato como irmãos no sangue. Próximo princípio. Dentre os elementos ou bens com que, tomados em conjunto, a própria igreja é edificada e vivificada, alguns e até muitos, e muito importantes, podem existir fora do âmbito da igreja católica. O Espírito de Cristo não recusa servir-se delas, das comunidades separadas, como de meios de salvação. Só pela Igreja Católica de Cristo, que é o meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios salutares. Aqui a concepção católica em relação à igreja se vê como aquela que possui a plenitude dos meios salutares. Mas para a visão católica, isso aqui não contradiz. Pelo contrário, há meios de salvação fora do âmbito católico. Por quê? Porque a igreja reconhece o seguinte, e isso está lá no próprio catecismo da Igreja Católica. Ela reconhece o seguinte, que, referindo-se aos sacramentos, por exemplo, a igreja diz assim, que os sacramentos estão ligados a Cristo, mas Deus não está preso somente aos sacramentos. Pode passar o próximo slide, por favor. Bem, documentos que têm ajudado na recepção e aplicação do decreto Unitas Reintegrantes. Os documentos que vieram depois, que falam também sobre ecumenismo. O Diretório para a Aplicação dos Princípios e Normas sobre o Ecumenismo, que este aqui, somente este documento, ele vale um simpósio somente sobre ele. É ali que se traz várias explicações a respeito do que nós podemos fazer em comum, quais as celebrações, enfim. A dimensão ecumênica na formação dos que se dedicam ao ministério pastoral, esse é dirigido sobretudo, mas não somente a estes, mas a sacerdotes e a líderes de pastorais. E a carta em si fica um síntese sobre o empenho ecumênico.
Esta é de São João Paulo II. Ut nunc sint, que quer dizer que todos sejam um. Para que todos sejam um. É a tradução bíblica do nome deste documento. Próximo, por favor. Frutos do Decreto Unitatis Redintegratio. Primeiro, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Aqui, frutos que incidiram diretamente no nosso país. Certo? Fundado em 1982, atualmente é sediado em Brasília, porque foi fundado em Porto Alegre. Conta com 18 representações regionais em diferentes estados do país e 9 organismos membros fraternos. Sua definição. Como é que o próprio Conselho Nacional de Igrejas Cristãs se autodefine? Uma associação fraterna de igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como Deus e Salvador, segundo as Escrituras, e por isso procuram cumprir sua vocação comum para a glória de Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em cujo nome administra o batismo. Outro fruto. As campanhas da fraternidade ecumênicas. Nós tivemos 4 campanhas até aqui, 4 campanhas ecumênicas. Podemos ter mais, e se Deus quiser, vamos ter mais. Então, olha só. A campanha do ano 2000, com o tema Dignidade Humana e Paz, e o lema Novo Milênio Sem Exclusões. Objetivo: unir as igrejas cristãs no testemunho comum da promoção de uma vida digna para todos, na denúncia das ameaças à dignidade humana e no anúncio do Evangelho da Paz. Próximo. Campanha da Fraternidade 2016, mas nós também tivemos a de 2005 e 2010. 2016. O tema é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E o lema: quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual um riacho que não segue. Objetivo: assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenhar-nos à luz da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da nossa casa comum. Eu quero aqui fazer uma ressalva a respeito das campanhas da fraternidade ecumênicas. Todas as campanhas da fraternidade ecumênicas foram... Está no próximo slide? Não. Então pode passar para o próximo slide. Pode passar. Pode parar. Mas eu quero fazer a seguinte ressalva em relação às campanhas da fraternidade ecumênicas. Todas as campanhas da fraternidade ecumênicas foram ecumênicas em sua essência. Elas não foram sobre o ecumenismo. Mas desde a escolha do tema, do lema e da elaboração de todos os subsídios, tudo foi pensado e elaborado da maneira mais ecumênica possível. E posso afirmar com toda a certeza que elas já produziram seus frutos Brasil afora. O testemunho de pessoas de diferentes denominações cristãs, trabalhando juntas pela dignidade humana, pela solidariedade e a paz, por uma economia a serviço da vida e pela integridade e futuro da criação, nossa casa comum, já é em si uma ação ecumênica. Não foram campanhas que versaram sobre o ecumenismo, mas foram campanhas que, em sua essência, foram ecumênicas, desde a sua elaboração até a sua execução. Comissões bilaterais. São 3 comissões: a do diálogo religioso católico judaico, com mais de 25 anos de atividades. Eu fiz parte da comissão mista de diálogo e ações católico-judaico lá no Rio de Janeiro durante os anos de 2009 e 2010. Também faziam parte na época, não sei se ainda faz parte, Padre Jesus Hortal, conhecido de muitos no mundo católico, ele tem doutorado em direito canônico, e da parte judaica também fazia parte o rabino Milton Bonder, bastante conhecido também pelo mundo afora, não só no Brasil. E 2 ecumênicas, católicos e luteranos e anglicanos e católicos. Vejam bem, as comissões bilaterais. A Igreja Católica ela faz parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, mas também tem
em conjunto com estes irmãos, com os luteranos e os anglicanos, comissões bilaterais. Inclusive, eu quero citar aqui rapidamente para vocês, isso a nível de Brasil, mas a nível universal, a partir do Vaticano, existem também outras comissões bilaterais, como por exemplo, Comunhão Anglicana, com a Federação Luterana Mundial, com o Conselho Metodista Mundial, com a Aliança Reformada Mundial, com comunidades e líderes pentecostais, com a Igreja Copta Ortodoxa, com os discípulos de Cristo, com a Igreja Ortodoxa em seu conjunto, porque é bom frisar, né? Isso aqui eu já estou até me adiantando. Às vezes nós falamos Igreja Ortodoxa como se fosse um conjunto homogêneo, né? São várias, são as igrejas ortodoxas. Aliança Evangélica Mundial, Igreja Siríaca da Índia e Conferência Mundial Menonita. Então a igreja, a nível mundial, ela possui comissões bilaterais com essas denominações. Conclusão. Já estou terminando, gente. Graças a Deus. Vamos lá. Conclusão. A importância do diálogo entre as igrejas. Aqui eu quero ler porque, sobretudo esta parte, a conclusão, tem muita. Não é que o restante não tenha sido feito deste modo, mas, sobretudo esta parte, a conclusão, traz muitas coisas aqui do coração. O objetivo central do decreto Unitatis Redintegratio, promover a unidade dos cristãos, continua presente nos esforços de muitas pessoas e nos trabalhos realizados no dia a dia, de diferentes organizações, instituições, grupos, comissões e conselhos ecumênicos, de igrejas e de comunidades eclesiais, presente nas diversas atividades, tais como encontros, reuniões e cursos de convivência e formação, organizados e promovidos pelos diferentes grupos ecumênicos, como por exemplo aqui este simpósio, um encontro de formação. Inclusive, pode-se dizer que este simpósio, que traz como tema Em Busca da Unidade Cristã, é também uma iniciativa que possui suas raízes também no decreto Unitatis Redintegratio. Percebemos e fazemos a experiência em nosso cotidiano de que vivemos numa sociedade onde as polarizações se intensificam em todas as instâncias da vida social. Essa postura, sobretudo no campo religioso, presta um desserviço ao diálogo e à vivência ecumênicos. Não só para o diálogo e a vivência ecumênicos, mas é uma ameaça à própria vida. Gera fechamento, preconceitos e nega-se à acolhida do outro. Como é fácil perceber que, da parte de muitos de nós católicos, a iniciativa de se negar a entabular um diálogo ecumênico é feita com a desculpa de que se está defendendo a doutrina e a tradição da igreja. Com isso, não se percebe, ou não se quer enxergar, que exatamente assim se nega a doutrina e a tradição vivas da igreja. O decreto Unitatis Redintegratio é um documento conciliar e, como tal, deve ser acolhido pelos católicos como um autêntico documento do magistério da igreja. É verdade que este documento foi o primeiro a tocar de forma sistemática e clara sobre a postura positiva da igreja em relação ao ecumenismo. Contudo, quando foi elaborado pelos padres conciliares e promulgado pelo beato Paulo VI, estava longe de ser a primeira vez que um papa abordasse a temática ecumênica. Como vimos, pelo menos 80 anos antes de o decreto vir à existência, romanos pontífices, em uma e outra ocasião, pronunciaram-se a respeito desta temática. Portanto, o decreto Unitatis Redintegratio deve ser lido pela ótica da hermenêutica da continuidade.
e não da ruptura, como querem alegar alguns. A hermenêutica da continuidade da tradição da igreja e do ensinamento do seu magistério. Com efeito, alegra-nos o coração igualmente perceber e vivenciar que há também um esforço. A gente não percebe somente sombras, mas a gente também percebe luzes. Graças a Deus. E as luzes, elas existem em maior quantidade do que as sombras. Só precisam brilhar mais. Não é verdade? Então as nossas ações ecumênicas, elas precisam ser vistas pelos homens. Não para que nós nos autopromovamos, mas como o próprio Jesus disse: brilhem as vossas obras diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai. Então alegra-nos o coração igualmente perceber e vivenciar que há também um esforço cada vez mais intenso em derrubar muros para construir pontes, encurtar as distâncias na busca da unidade, já presente no coração e no testamento de Jesus, que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. Isso vem exatamente ao encontro do pronunciamento do Papa Emérito Bento XVI, quando abriu seu pontificado. Eu nunca me esqueço dessas palavras. Após, não a missa pública, não a missa que ele presidiu para todos os fiéis, mas ali com o grupo dos cardeais. É como se ele já estivesse dando um recado para todos os cardeais. Ele disse: não são suficientes as manifestações de bons sentimentos. Falando em relação ao ecumenismo. Não são suficientes as manifestações de bons sentimentos. São necessários gestos concretos que entrem nos corações e despertem as consciências, enternecendo cada um àquela conversão interior que é o pressuposto de qualquer progresso pelo caminho do ecumenismo. E ainda o documento de Aparecida, nós vamos encontrar as seguintes afirmações: necessitamos de mais agentes de diálogo e mais bem qualificados. É bom tornar mais conhecidas as declarações que a própria Igreja Católica tem subscrito no campo do ecumenismo desde o concílio. Estudar o diretório ecumênico e suas indicações em relação à catequese, à liturgia, à formação presbiteral e à pastoral. Então, não só no que diz respeito à formação dos futuros presbíteros, mas aqui o documento de Aparecida está nos exortando a abordar a temática do ecumenismo também nas nossas catequeses com as crianças, com os jovens, com os adultos, na própria formação litúrgica, na formação pastoral, de agentes pastorais. A carta apostólica Novo Milênio in Neonte afirma: o caminho ecumênico continua certamente fatigoso e talvez longo, mas anima-nos a esperança de sermos guiados pela presença do ressuscitado e pela força inexaurível do seu Espírito, capaz de surpresas sempre novas. Assim dizia ele que era poeta, São João Paulo II, na Novo Milênio in Neonte. E a carta encíclica Ut Nunc Sint diz: este caminho para a unidade visível, necessária e suficiente na comunhão da única igreja querida por Cristo, exige ainda paciente e corajoso. Certamente este tem sido o itinerário de muitas comissões bilaterais, organismos interconfessionais e conselhos de igrejas, existentes desde a promulgação do decreto Unitatis Redintegratio, com avanços teológicos importantes. Aqui cabe citar o documento em comum publicado, assinado pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa Siríaca, acerca da cristologia. Cabe citar, eu só estou citando porque eu sei que eles vão abordar na palestra deles. Cabe citar o documento comum, também lançado pelo Vaticano, entre católicos e luteranos. Tenho certeza que o pastor Davi também abordará algo a esse respeito, sobre a justificação.
A exortação apostólica Verbum Domini de Bento XVI diz que é bom incrementar o estudo, o diálogo e as celebrações ecumênicas da Palavra de Deus. Então, estudo em comum da Palavra de Deus, diálogo a respeito da Palavra de Deus e celebrações ecumênicas a respeito da Palavra de Deus. Como fruto da caminhada, as comissões bilaterais continuam dialogando e aprofundando temas relativos à sua especificidade, sempre na busca da unidade, da compreensão e do respeito mútuo. A Comissão Episcopal para o Ecumenismo da CNBB tem projetos em andamento para novas comissões bilaterais. As campanhas da Fraternidade Ecumênicas abriram um caminho de testemunho e de profecia. Oxalá não cesse jamais essa prática. Aqui em Teixeira de Freitas, queremos colaborar para o estabelecimento de uma cultura de paz, testemunhando que nós, religiosos de denominações cristãs diferentes, estamos unidos e convivendo fraternalmente, sem demagogias. Fomos atraídos por Cristo e estamos unidos pela ação do Espírito Santo. Só se constrói a paz com a unidade e a fraternidade. Corroboram para isto as palavras do Papa Francisco, ditas a respeito do empenho ecumênico. E aqui, quebrando mais uma vez o protocolo, eu vou convidar a todos para lermos estas palavras do Papa Francisco. Devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos. Para isso, devemos abrir o coração ao companheiro de estrada, sem medos nem desconfianças, e olhar primariamente para o que procuramos: a paz no rosto do único Deus. O abrir-se ao outro tem algo de artesanal. A paz é artesanal. Jesus disse-nos: felizes os pacificadores. Neste esforço, mesmo entre nós, cumpre-se a antiga profecia: transformarão as suas espadas em rédeas de arado. Palavras bonitas do Papa Francisco, né? Ele está se referindo ao empenho ecumênico aqui na Evangelii Gaudium, número 244. Finalizando, sendo o batismo que constitui o vínculo sacramental da unidade, ele é a porta de entrada para o restabelecimento da unidade tão sonhada por Jesus. Que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. A busca fraterna da superação das divisões que existem no seio das denominações cristãs é o caminho para restabelecer o vínculo sacramental da unidade. Trabalhar em prol da unidade é, apesar das dificuldades, acreditar no diálogo e nos seus resultados. Com efeito, o decreto Unitatis Redintegratio encerra afirmando que este Sagrado Concílio declara estar consciente de que o santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo excede as forças e a capacidade humana. Por isso, coloque inteiramente a sua esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai para conosco e na virtude do Espírito Santo. E a esperança não será confundida, pois o amor de Deus se derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos cuida. Por isso que nós somos chamados, a partir destas palavras do decreto, a orarmos pela unidade, tendo consciência de que Cristo proporcionará isto. E o Papa São João 23, na última Nuncite, ele fala dos dois pulmões, né, da igreja, a igreja oriental e a igreja ocidental. A igreja precisa respirar com esses dois pulmões. E ele diz assim, seguindo a esteira das palavras do decreto Unitatis Redintegratio, ele diz que os pontos humanamente irreconciliáveis entre todos os cristãos só serão reconciliáveis pela força do Espírito Santo. Agradeço a todos, um bom simpósio para todos.
nesse momento que o tempo está um pouquinho extrapolado, nós vamos, é normal, né? Nós vamos abrir para algumas palavras, algumas perguntas, algum questionamento, alguma contribuição que você pode estar tendo aí de onde você está, até tirar algumas dúvidas, né? Que é importante nesse momento. De tantas coisas lindas que o Padre trouxe para nós, eu vou começar comigo, Padre. Eu gostaria de fazer uma contribuição justamente na questão da busca pela unidade, do processo ecumênico, que é algo, é um dom do Espírito Santo, é uma vocação que a Igreja Católica Apostólica Romana assume. E a questão da unidade como vocação, como vocacionado a ela, em algum momento do documento também mostra-nos a questão de que o batismo é algo fundamental para estabelecermos a unidade, porque o decreto diz claramente isso, um vínculo sacramental da unidade. Se nós formos batizados, todos nós, independente da tradição cristã, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso já é um motivo surpreendente, eu digo até de responsabilidade nossa de buscarmos a união. A gente sabe que é um ponto fulcral, embora existam vários outros aí que mais possibilitam do que atrapalham. Mas infelizmente, muitos de nós ainda estamos presos a um integrismo muito forte religioso, naquela defesa da nossa fé, daquilo que nós acreditamos piamente. E aí eu trago toda a questão dos dogmas, da nossa doutrina em si, das questões teológicas também. E muitas vezes nós fechamos-se para o outro, porque acreditamos tanto naquilo que nós comungamos da nossa fé, que queremos trazer também o outro para a nossa casa, às vezes até forçá-lo a esse entendimento. No diálogo ecumênico é necessário, antes de tudo, desarmarmos. Para que possamos nos aproximar um do outro, é preciso, antes de tudo, nos desarmarmos. Em algum momento, o senhor trouxe na palavra, nos slides, a questão mesmo do amor, né? Do aproximar-se um ao outro. Então, essa formação ecumênica que falta a muitos de nós, principalmente nos nossos seminários, não é mesmo? São raríssimos os seminários que nós encontramos lá uma disciplina de ecumenismo. Graças a Deus eu tive essa disciplina. Hoje já está se abrindo mais, né? E aí, eu quero dizer assim, talvez exista uma insegurança de muitos nesse momento de se aproximar, porque ainda não estão firmes ainda no embasamento teórico, doutrinal das suas próprias crenças, das suas próprias bases. Sim, é verdade. De fato, quando eu não conheço bem a minha fé, isso gera um medo em relação à pessoa do outro. E se nós, e aqui eu me dirijo de um modo muito especial aos católicos, desculpem por em alguns momentos da minha fala me dirigir diretamente aos católicos, porque aqui na verdade eu tenho uma preocupação de lançar, de que fique alguma coisa a respeito do ecumenismo nas mentes católicas, nos corações católicos. Não é em termos de exclusão dos demais, quando eu me dirijo é exatamente pelo fato de perceber que aqui e acolá há essa falha, e aí eu me dirijo para poder tentar trazer uma palavra que sane esta falha da parte católica. Se nós católicos conhecermos bem os nossos dogmas, nós vamos perceber, conforme Macamento Bento XVI, no seu livro Introdução ao Cristianismo, ele fala que os dogmas eles são janelas abertas. É assim que a igreja entende oficialmente o dogma. Janelas abertas para a compreensão daquilo que a palavra nos ensina e que a tradição nos ensina.
E ali o Papa diz que um dogma ele nunca pode ser utilizado, nunca. Ele pode ser utilizado como uma arma de guerra. Mas se eles são janelas abertas, são lugares de onde nós precisamos enxergar o mundo e olhar para a vastidão do mundo. Quando os católicos eles compreendem bem os seus dogmas, em seu coração nasce o desejo pelo empenho ecumênico. Nasce o empenho. Inclusive, se eu não me engano, foi a Michele que perguntou esses dias no programa: vocês não têm receio de estarem ferindo os dogmas de vocês, de estarem ferindo a doutrina? De modo algum. É o contrário, nós acabamos de ver um documento oficial da igreja, não o que Padre Fabiano acha, o que Padre X acha, o que aquele leigo acha, o que aquela irmã acha, não os achismos, mas nós acabamos de ver um documento oficial da igreja. Ora, se o posicionamento oficial da igreja é esse, então o meu posicionamento como filho da igreja é esse. Como filho obediente, como filho que ama, como filho que quer conhecer e amar cada vez mais a Jesus Cristo. Não, de modo algum eu tenho medo de ferir. Por quê? Porque é exatamente o que a igreja está ensinando. Eu abro agora para bom dia a todos. Meu nome é Sérgio, sou católico, faço parte do movimento de renovação carismática católica. Uma pergunta para Fabiano. O decreto Unitatis et Integração, ele, no seu capítulo 3, no final, ele fala que é um exímio instrumento para esta reintegração da unidade, é a Sagrada Escritura. Então, o decreto ele gira em torno do solo da Escritura Sagrada. No entanto, o que mais o senhor falou me chamou a atenção aos católicos foi no uso das armas que nós temos para combater e até nos dividirmos. Mas o que nós vemos, talvez, no nosso cotidiano é o contrário. A Escritura Sagrada é usada também para nos dividirmos e não para nos somarmos. Eu queria perguntar quais são os frutos desse decreto, quais são os avanços que têm sido tomados nessa direção. Agradeço a pergunta, Sérgio, e respondendo também dentro do comentário do Padre Celso, hoje eu percebo, como sacerdote, já na minha época, os últimos anos de seminário, que há essa busca de se ter a disciplina ecumenismo nos cursos de teologia nos seminários, inclusive até porque precisou a CNBB sancionar, é obrigatório, precisou sancionar, é obrigatório. Então, eu diria que hoje 90% dos seminários têm a disciplina ecumenismo, e lá na disciplina se fala exatamente em fazer uma aproximação, acercar-se da palavra de Deus de forma ecumênica. Muito me alegrou o coração quando, ao ler o livro de Bento XVI, o Último Testamento, que é na verdade uma entrevista, ele fala o seguinte, que ele se reconhece barthiano, com algumas ressalvas. E todos nós sabemos que Karl Barth foi
um teólogo luterano. Ele se reconhece também martiano. E quando ele fala que se reconhece martiano, sobretudo no modo como este teólogo faz a abordagem espiritual da palavra de Deus. Então, de fato, se nós pegarmos alguns escritos de Bento XVI no que diz respeito à palavra de Deus e alguns escritos de Calvart, nós vamos perceber uma aproximação. Então, ao invés de usarmos a palavra de Deus como uma arma de guerra para tentar lutarmos uns contra os outros, nós somos chamados a, unidos, tendo esta palavra como um instrumento que foi dado pelo próprio Deus, utilizarmos esta palavra como um instrumento a partir daquilo que é comum para nós. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um ponto muitas vezes espinhoso entre católicos e protestantes. Maria. Não quer dizer que entre católicos e protestantes só haja discordâncias em relação a Maria. Se eu perguntar para os irmãos protestantes, Maria foi uma mulher de fé, o que é que eles vão dizer? Os irmãos evangélicos que estão aqui, o que é que vocês me dizem? Foi uma mulher de fé? Foi. Temos este ponto em comum então? Temos. Se eu perguntar aos irmãos evangélicos aqui, vocês se sentem unidos à cruz do Senhor? Claro que sim. Vocês buscam viver unidos à cruz do Senhor? Sim. Então vamos buscar abordar a palavra de Deus entre nós a partir daquilo que nos une, dos nossos pontos comuns. Se todos nós cremos que Maria foi uma mulher de fé, que Maria foi uma mulher que se abriu à graça de Deus, então vamos também pedir isso ao Senhor a partir desta leitura, que nós também sejamos cheios de graça. Eu acho muito interessante no livro Maria, um ícone para a igreja, um espelho para a igreja. Raniero Cantalamessa, ele busca fazer uma abordagem ecumênica. É óbvio que ali ele não abre mão dos dogmas católicos a respeito de Maria, mas ele busca fazer uma abordagem ecumênica, trazendo inclusive citações de irmãos de outras igrejas. Traz citação de Lutero, Zwinglio, Calvino a respeito de Maria. Então nós temos pontos em comum até nesses assuntos espinhosos. Nós temos pontos em comum. Então vamos a partir daí. Buscar a partir daí. A partir daí nós podemos rezar, orar em comum. A partir daí nós podemos entabular um diálogo. É claro que muitas feridas ainda estão abertas. As feridas elas não vão ser sanadas da noite para o dia. Há 500, 1000 anos de histórias, às vezes de feridas, mas é a partir da busca sincera, guiados pelo Espírito Santo, que nós conseguiremos superar. Mais alguma pergunta? Eduardo, Bom dia, meu nome é Elber, eu estou na coordenação da RCC na Diocese. Eu queria só colocar fazer uma pergunta também. Eu fui enviado para Roma no ano passado, no nosso jubileu de 50 anos, e durante a semana de comemorações, né, de palestras e tal, um ponto muito forte que foi colocado para nós, nosso movimento da RCC, é essa questão do ecumenismo. O Frei Raniero Cantalamessa, nas palestras que eu tive a oportunidade de participar com ele, basicamente falou desse assunto e desse trabalho que ele desenvolve desde os anos 80. E na vigília de Pentecostes, para nossa surpresa, todo mundo esperava aquela vigília tradicional da Igreja Católica, né, e tal.
para nossa surpresa, o Papa fez uma vigília ecumênica lá no Circo Máximo, com mais de 30 mil carismáticos, né? E ele colocou um pastor para pregar na vigília de Pentecostes. E assim ficou muito claro para nós, desde as primeiras falas, né, dos palestrantes. Também houve um encontro, participei de um encontro com várias igrejas evangélicas, luterana, anglicana, na Universidade, da Pontifícia Universidade Urbaniana também, né? Um encontro muito interessante. E ficou muito claro para nós o posicionamento do Papa Francisco para o nosso movimento de renovação carismática em frente a essa questão do ecumenismo. Desde as falas do pregador do Papa, que é o Frei Raniero, do próprio Papa no dia na vigília de Pentecostes, e ele quer que a gente esteja mesmo enfrentando essa questão, participando e buscando essa união, né, essa unidade entre os cristãos. E assim, as igrejas tradicionais, eu vejo que elas têm uma predisposição para essa busca, né? Tem essa sede por essa busca da unidade. Só que a gente vê as igrejas pentecostais, a renovação carismática é considerada um movimento pentecostal dentro da igreja católica. As igrejas pentecostais, elas têm uma resistência maior. Esse pastor que pregou lá, inclusive, é um pastor pentecostal. Estava lá do lado do Papa e pregou para nós lá no Circo Máximo. Então a minha pergunta é isso: existe aqui dentro dessa comunidade que está sendo formada agora, dentro das igrejas pentecostais aqui, alguém que tem essa predisposição também para participar, estar aqui também fazendo essa comunidade, né? E mais uma vez eu parabenizo por essa iniciativa dos pastores, dos padres, e mais uma vez colocar à disposição para o que for preciso aí nessa empreitada. Eu penso que essa é uma pergunta que cabe aos quatro responder. Bem, a nossa intenção nesse primeiro momento de firmarmos este convívio ecumênico entre nós, apesar de ter a consciência de que o Papa Francisco, inclusive neste encontro citado por você, ele pediu explicitamente que nós buscássemos a unidade também com os irmãos pentecostais e neopentecostais. É um caminho mais difícil, mais árduo, como utilizo até as palavras de João Paulo II que foram citadas ali do Nuncite, mas é um caminho no qual nós não podemos desanimar. Então, neste primeiro momento, nós queremos firmar a unidade entre nós para, a partir daqui, unindo forças. Temos 4 denominações unidas. Se Deus quiser, vai entrar uma quinta. Se Deus quiser, nós estamos rezando nesta intenção. A partir daí, unindo forças, nós buscarmos também a unidade com os irmãos pentecostais. Isso aqui é algo novo para Teixeira, é algo que está nascendo agora. Então é muita novidade. Então nós estamos buscando ir aos poucos, estamos buscando ir devagar. Se nós formos com muita sede ao pote, corremos risco de quebrar o pote. Então, buscando primeiro firmar a unidade, aquilo que foi o processo histórico. O processo histórico começou, pelo menos na relação da Igreja Católica com os irmãos de outras denominações. O processo histórico começou no primeiro momento com as igrejas tradicionais. Depois, quando já tinha mais ou menos um caminho andado, é que se veio naturalmente, eu diria aqui sobrenaturalmente, pela ação do Espírito, é que se veio também a busca da unidade com os irmãos de outras igrejas pentecostais. Então, nós pretendemos, faz parte da nossa pauta, da nossa agenda, buscar também esta unidade com os irmãos pentecostais e neopentecostais. Vamos fechar na última pergunta, tá? Por conta do tempo. Petrina, Helena. Bom dia a todos, irmãos em Cristo. Eu sou da Igreja
evangélica de confissão luterana, sou ovelha do pastor Davi Reis. E é interessante que a matriz de todas as religiões é a mesma. O que eu não quero de ruim para mim, eu não devo querer para o meu semelhante, né? Para o outro ser. O que eu quero de bom para mim, eu quero para todos, né? E lembrar que a mídia não fala, e a gente sabe que essa tragédia desse prédio que desabou depois do incêndio, que destruiu também a igreja luterana lá de São Paulo, pastor, Padre Fabiano, o bispo de São Paulo, ofereceu um templo até que a nossa igreja consiga um outro espaço. E não é uma pergunta, é essa questão mesmo. E nesse sentido de exemplo de Cristo, né, de querer o melhor e não o mal do outro, a gente também ter essa consciência que a gente deve procurar conhecer, porque a ignorância causa muito sofrimento, demais. Então, é uma oportunidade maravilhosa de conhecer, né, na origem todas essas questões que envolvem a fé de vários irmãos de denominações diferentes. Obrigada. Inclusive, só para reforçar o comentário, nós já temos um processo histórico. A questão é que nós aqui em Teixeira de Freitas estamos atrasados, mas ainda é tempo. Nós já temos um processo histórico em templos que são utilizados em comum por católicos e luteranos na Alemanha, templos que são utilizados em comum por católicos e ortodoxos siríacos na Irlanda, outro país, se eu não me engano, temos exemplos no Canadá. Isso. Eu me recordo aqui na nossa região, para nós católicos, faz parte da Diocese de Teixeira de Freitas Caravelas, a cidade de Medeiros Neto. O padre Leônidas, ele comentou com alguns sacerdotes, alguns meses atrás, caiu o teto da igreja, a comunidade São Cristóvão, pertencente à paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Medeiros Neto. E nesse processo, irmãos adventistas e metodistas wesleyanos foram ajudar na retirada dos escombros, e a igreja metodista wesleyana se colocou à disposição para ajudar, inclusive financeiramente, na restauração do templo. Então nós temos esses exemplos que nós precisamos partilhar. Eu não falo divulgar no sentido de nos aparecermos, mas partilhar para encorajar os irmãos a viver este ecumenismo. Bom dia, gente. Meu nome é Petrina. Celso, deixa eu fazer mais um questionamento aqui. Porque quando ele me chamou, para estar aqui junto com vocês, eu falei com ele, mas tem uma palavrinha aí que eu acho que incomoda muita gente, inclusive religiosos, que é essa questão de como definir, como delimitar, como deixar bem claro a diferença entre unidade e unificação, porque acredito que isso seja quase possível, até mesmo dentro de uma só religião, essa unificação. Então, esse conceito talvez tenha que ser trabalhado nas igrejas, mesmo para que mais pessoas se sintam convidadas a ouvir, o que seria essa unidade. E quando o Padre Fabiano coloca aqui várias coisas, e aí eu não concordo com ele em algumas coisas que ele disse, porque ao mesmo tempo que cita ações da igreja já ecumênicas, como a campanha de fraternidade, salvo engano, temos 64 campanhas, e todas elas foram ecumênicas desde o princípio, aqui no Rio Grande do Norte, quando se fizeram, que são pensadas não para a Igreja Católica, mas para todo mundo, todo mundo participe. Essa caminhada pela paz aqui no Teixeira de Freitas, as ações pastorais da Igreja Católica, todas elas não são pensadas para cristãos, apenas católicos, mas para todo mundo, a gente trabalha para todos. Então são aberturas que a gente já tem no dia a dia para
conversar com todos os cristãos e não cristãos, né? Apenas essa mudança de termo e talvez o momento de igreja, né? No momento de assembleia, eu acho muito complicado haver esse ecumenismo dentro desses momentos. Mas quando se vai fazer o convite, se vai abrir o convite, é necessário também deixar claro para as pessoas o que se espera dessa união. Deixar isso bem claro para que as pessoas não se sintam, de certa forma, num convite separados daquele convite, né? Então, isso não deve ser algo pensado apenas entre quem representa, pastores, padres, porque nós fiéis depositamos confianças em vocês, né? Para nos representar, para orar também junto com vocês. Então, talvez alguns desses conceitos devam ser explicitados melhores, não somente na hora de fazer o convite, como no dia a dia das igrejas, seja ela qual for. Eu não entendi bem a pergunta no que diz respeito a unificação e unidade. Certo, unificação e unidade. Você pontuou também outras coisas. Sobre as campanhas da fraternidade. Todas elas foram ecumênicas, todas as ações nesse sentido foram ecumênicas. Quando eu coloquei as 4 campanhas, essas foram as oficialmente ecumênicas. Inclusive, de certo modo, a existência desse grupo de vivências ecumênicas não deixa de ser um resultado da caminhada pela paz, que foi estimulada pela campanha da fraternidade. O que é que moveu o Dom Jailton a lançar a proposta da caminhada pela paz? A campanha da fraternidade de 2018, que oficialmente não é ecumênica, oficialmente não é. Mas é óbvio que ela gera ações de cunho ecumênico. E daí nós estamos hoje, graças a Deus, aqui presentes, vivendo esta busca pela unidade, unificação. Eu volto a dizer aquelas palavras. Bom, deixa-me fazer uma correção aqui. A religião é a mesma, cristianismo, uma única religião. As igrejas é que são diferentes. Eu falo isso porque às vezes até mesmo entre nós, religiosos, a religião, a minha religião é católica. Minha religião é cristianismo, a minha igreja é igreja católica. Certo? Então, religião, cristianismo, igrejas. Ok? Então, esta religião, ela começou uma. E eu volto a repetir aquelas palavras de São João Paulo II. Aquilo que humanamente falando é irreconciliável, como você mesma falou, eu acho que humanamente a gente não consegue chegar a uma religião única. Já somos uma religião única, mas vivemos separados. Somos igrejas diferentes. Nós, aquilo que São João Paulo II disse, o que humanamente falando é irreconciliável só será alcançado pela ação, pela graça do Espírito Santo. E é por isso que nós confiamos a Ele, ao Espírito Santo. Aquele que no seio da Santíssima Trindade é a própria comunhão, é o que gera a comunhão, nós confiamos a Ele. É óbvio também que eu olho assim humanamente, como é que a gente vai conseguir conciliar isso e aquilo? Humanamente eu não vejo saída. Mas o fato de sermos homens e mulheres de fé na ação do Espírito Santo, nós confiamos a Ele, a reconciliação daquilo que é